Bem, e a Prefeitura liberou aí a prática esportiva em locais abertos e, é claro, com todos os cuidados. E o repórter Beto Garcia foi conversar com o secretário José Orlando Marquesa Mingossi sobre esse assunto, Beto. Muito bem. Falamos ao vivo aqui da Secretaria de Esportes. Estamos com o secretário José Orlando para falar justamente sobre essa liberação de práticas esportivas, Orlando. Bem, mais de 1 ano e meio aí sem práticas esportivas, tudo fechado, os campos todos fechados. De que forma que essa liberação vai acontecer, Zé Orlando? Bom dia. Bom dia, Beto Garcia. Bom dia, Adalberto. Bom dia ao Daércio, a todos os ouvintes da Rádio Saudades, a todos que nos assistem pela TV Matão. É o primeiro passo no sentido da abertura, a gente está fazendo nesse instante, com a abertura dos campos municipais. Os campos municipais nossos de futebol amador. Nossos campos eles não são cercados, né? Apenas o perímetro interno, que é onde tem o alambrado. Os nossos campos não têm arquibancada. Então, dessa forma, a gente entende que, estando ao ar livre também, levando em consideração isso, a gente entende pela liberação dos campos, desde que, na parte interna, no lidar com a competição, as pessoas respeitem as normas de segurança. Ou seja, quem não estiver jogando deve usar máscara, deve ter o álcool em gel, tudo aquilo que a gente sabe que é muito bem difundido, que é de conhecimento de todos hoje. Quanto me refiro à questão evidente da pandemia da Covid-19. Então esse é o primeiro passo, né? Paralelo a isso, a gente orienta os times que, em função da seca e em função daquela geada, queimou bem o gramado. Então a gente orienta que não faça jogos seguidos, que faça um jogo, espera uns 15 dias, nesse meio termo a chuva pode vir chuva, e que sinta e que olhe para a grama para que veja se tem condições de uso, para que não machuque, para que lá na frente, no ano que vem, quando voltar os campeonatos, o gramado esteja em boa condição. Porque se não cuidar nesse momento aqui, lá na frente vai sofrer e não tem outro jeito, vai ter que jogar do jeito que está mesmo. Então tem todos esses detalhes, esses cuidados, que quem é do meio do futebol sabe, e tenho certeza que essa retomada que é gradual, aos poucos a gente vai normalizado. Bem, Zé, somente os campos, né, serão liberados ou quadras também, né? Matão é servido de vários locais aí com quadras, futsal, vôlei, basquete. As quadras de ginásio fechado, que são os ginásios de esportes e as quadras esportivas que pertencem à Secretaria de Esportes, eu não estou falando das quadras relacionadas às escolas, tanto municipais como estadual ou particular. Me refiro apenas às quadras da Secretaria de Esportes, que é o ginásio de esportes, quadra do Bom Jesus, o Gija, etc. Esses ginásios ainda continuam fechados, tá? A gente ainda tem professores que não fizeram a segunda dose mais os 22 dias. A grande maioria dos adolescentes, crianças e jovens não tomaram a segunda dose mais 22 dias. Então a gente vai seguir, como a gente está seguindo todos os protocolos junto ao Plano de São Paulo. E, então, nesse instante que continua fechada, não tem previsão de abertura até o momento. Bem, outubro, novembro, dezembro, 3 meses aí para o final do ano, é difícil fazer uma competição amadora aqui, como o Matão já está acostumado, né, a acontecer todos os anos. Sim, os dois principais campeonatos nossos de futebol amador, que é o amador da primeira e o amador da segunda divisão, ele tem uma extensão muito maior do que 3 meses, logo não daria tempo de você começar uma competição nesse instante. E também a gente sabe que muitos desses times teriam jogadores que não têm a segunda dose em mais 22 dias para tomar. Partindo do ponto da primeira dose para a segunda, mais 22 dias, nós estaríamos falando no final de novembro e início de dezembro. E uma coisa que a gente quer colocar, qualquer participação, qualquer produto que vier partindo da Secretaria de Esportes nesse ano ou no ano que vem, será obrigatório a carteirinha da vacinação
duas doses para quem tem que tomar duas, ou uma dose única para vacina de uma, enfim, será obrigatório. Então é importante a pessoa buscar a vacina, é importante a pessoa tomar as duas doses, porque senão não vai estar apto para participar das competições e treinamentos que poderão vir junto com a normalidade. Bem, Zé, as equipes que costumam utilizar os campos, né, que estão liberados a partir de agora, elas devem, os responsáveis devem vir até a Secretaria de Esporte ou tem algum outro meio aí? Como que vai funcionar essa parte aí, né, dos jogos, por exemplo, que podem acontecer aí aos finais de semana? Cada campo, né, Beto, já tem por si só a tradição. O Guarani tem o campo lá, eles que cuidam, já é normal essa lida. O Guarani, a Pereira, o Bosque, o Buscardi, o Ibec, o Turiba, todos eles são alinhados, né? Um ou outro que foge à regra e aí também já tem uma conduta. Mas normalmente eles mesmos se organizam, eles mesmos fazem, a Secretaria dá todo o apoio com marcação de campo, zeladoria, manutenção, e essa questão da agenda, a gente é bem reguladinho e cada um cuida do seu, no caso dos times que têm campo vinculado ao clube, né? Bem, existir regras é uma coisa, cumpri-las já é mais difícil, né? O Departamento de Fiscalização da Prefeitura vai estar de olho se acontecer jogos, podendo até parar um jogo se acontecer alguma coisa, se contar com alguma coisa irregular? Pois é, Beto, a fiscalização, tem até um nome, né, agora me foge, que ela faz essa fiscalização, tanto sanitária quanto relacionada à Covid, continua normalmente, obedecendo as regras. É por isso que a gente alerta. E na portaria a gente cita a necessidade de se seguir os protocolos relacionados ao Covid-19. Então, a gente está dando essa abertura, estamos entendendo que as pessoas estão mais do que informadas como que deve proceder e vamos esperar que cada um tenha responsabilidade, o respeito para com o outro, porque é outra relação de respeito para com o outro. Nós dois aqui estamos falando de máscara. Eu estou fazendo um filtro para com você e você para comigo. Não há necessidade de excesso de contato. O futebol é um esporte de contato, natural. Mas não há necessidade de você fazer contato fora a questão da partida. A gente continua orientando para que não tenha aglomeração, né? Daí, lá no início a gente fala, nossos campos eles não têm arquibancada, eles não têm esse tipo de coisa que facilita a aglomeração. É o mesmo entendimento de uma praça pública, o mesmo entendimento que nós estamos aqui. Nós estamos ao ar livre e no local aberto, né? E como que a gente tem que proceder? Se você está fazendo uma caminhada aqui no Parque Ecológico, como é que você deve proceder? Deve proceder de máscara, deve evitar o contato físico, deve evitar falar. Tudo é uma questão de probabilidade. A gente já viu, o pouco que a gente viu dessa doença, a gente sabe que teve gente que não saiu de casa e contraiu o vírus. Teve gente que se expôs e acabou não contraindo. Mas a probabilidade é você usar o álcool, usar a máscara, você vai diminuir as probabilidades. E a mesma coisa na questão da prática esportiva. Vai ter o contato? Vai. Agora, quanto mais você se cuidar, você diminui a probabilidade. Acesso. Falamos aí com o secretário de Esportes, Orlando. Alguma pergunta aí do estúdio, Adalberto, Darcio? Beto, eu tenho sim. Eu tenho aqui a Ana Maria Vasques, do Jardim Cambuís. Ela está perguntando o seguinte, ela pergunta se há possibilidade de pelo menos uma vez por semana um professor de educação física ensinar o pessoal que utiliza aí os equipamentos, a academia ao ar livre que tem no Lago, Zé. Sim, uma boa colocação, há possibilidade sim, e a gente vai tratar disso e disponibilizando um horário, a gente chama a imprensa, vocês divulgam, mas vamos cuidar disso sim, vamos ver se a gente já cuida disso para o início desse mês, que começa na sexta, né? Mas há possibilidade sim, claro. Tá certo, era essa a pergunta, viu, Beto? Tá ok, então, Adalberto, retornamos com vocês aí no estúdio.